o cristianismo redivivo convida-nos a fazermos uma caminhada para dentro de nós mesmos, no sentido de desenvolvermos uma religiosidade, uma espiritualidade, que é um processo interior mais do que um exercício de aparências. Nós ainda vivemos muito identificados com o exterior e procuramos uma espécie de felicidade que reside naquilo que os nossos olhos veem, as nossas mãos tocam, aquilo que o nosso corpo sente. Vivemos identificados com sinais exteriores de sucesso, de vitória, que nos permitam diferenciar uns dos outros e que nos permitam, a nós, exaltarmos-nos em relação aos outros, ou seja, que nos permitam dizer ou perceber que nós somos superiores, que nós somos mais do que os outros, que nós temos mais valor do que outros. Então, isto explica o porquê de tantos conflitos e discordâncias que nós temos assistido ao longo da história entre religiões e, em particular, religiões cristãs, que deveriam seguir o mesmo Cristo, deveriam pautar-se pelos mesmos princípios e pela mesma essência. Então, nesta passagem, Jesus alerta-nos para este contraste entre aquilo que nós fazemos e entre aquilo que nós sentimos. Ou seja, aquilo que se passa fora de nós versus aquilo que se passa dentro de nós. Aquilo que é apenas aparência versus aquilo que resulta da essência. Então, toda a nossa trajetória espiritual conduz-nos para o encontro dessa nossa essência. Porque a nossa essência é onde está a manifestação e a presença de Deus em nós. Porque Deus está tanto fora de nós quanto está dentro de nós. Nós não temos sentidos físicos para enxergá-lo fora. Só conseguiremos encontrá-lo dentro de nós pelo desenvolvimento dos nossos sentidos da alma. Então, as experiências que nós vivemos na Terra conduzem-nos para este autoconhecimento. Na medida em que toda a felicidade, todos os gozos, assim como todas as dores que nós experimentarmos, têm causa dentro de nós mesmos. E nós, desde que nascemos até o momento em que nos despimos do nosso corpo físico, não fazemos outra coisa senão procurarmos resolver problemas que dizem respeito à nossa felicidade ou à resolução do nosso sofrimento. E é neste ambiente de desafio permanente, de solução de problema após problema, experiência de uma dor atrás de outra, na tentativa de diminuir o nosso sofrimento e expandir a nossa alegria e a nossa paz interior, que nós vamos, no decurso dos milénios, chegando à conclusão que a solução desses problemas profundos que a nossa alma vive não se encontra aqui ou acolá, não se encontra no nosso sistema económico, na nossa política, não se encontra no nosso salário,
nem se encontra no nosso corpo, nem nas pessoas que nos rodeiam, nem nas viagens que nós fazemos, nos lugares que nós percorremos por fora. Encontra-se antes nas regiões que nós já fomos capazes de edificar dentro de nós mesmos. E por isso, nós vamos sendo conduzidos pela força das circunstâncias a esta viagem de fora para dentro. O grande propósito, a finalidade maior da nossa existência, de toda esta odisseia que nós vivemos enquanto criaturas reencarnadas, vinculadas a este planeta de provas e expiações, é o de regressarmos ao seio do Pai. Ou seja, voltarmos à união com o Criador, a vivermos em harmonia com o seu pensamento e com a sua vontade. Quando nós éramos simples e ignorantes, nós estávamos em harmonia com o Criador. Porque aí vivíamos sob o império do instinto, que, como diz Allan Kardec, é a inteligência de Deus conduzindo as criaturas. Com o desenvolvimento da nossa inteligência, da nossa vontade, do nosso livre-arbítrio, pelas escolhas que nós temos feito, vamos, em maior ou menor grau, distanciando-nos do Criador, pela opção de experimentarmos algumas coisas, enverdarmos por alguns caminhos que nos despertaram interesse. Um interesse equivocado, mas um interesse que nos tem movido para toda a espécie de trajetórias. O desafio agora é como utilizarmos o nosso livre-arbítrio e a nossa inteligência para aprendermos a fazer escolhas que estejam em maior harmonia com a vontade de Deus e com as leis da própria natureza, que são as suas leis, expressão do seu pensamento, da sua inteligência e do seu amor. Então é por isso que Deus tem enviado emissários, missionários, para nos revelar ou lembrar a sua lei. Lei essa que está inscrita na nossa consciência, mas como diz o Livro dos Espíritos, nós a esquecemos. Então esses emissários, o maior dos quais é Jesus, têm-nos vindo relembrar a sua lei, para nos convidar a revermos os nossos valores, revermos as nossas prioridades, revermos as nossas concepções de vida, a nossa concepção de morte, de futuro, de sentido da existência, para, em função disso, passarmos a viver de maneira mais consciente e alinhada com a própria vida. Para nós nos harmonizarmos com Deus, não basta nós dizermos que somos de Deus. Não basta nós professarmos esta ou aquela religião. Não basta irmos à igreja ou virmos ao centro espírita. Não basta falarmos sobre as coisas, falarmos sobre religião. Não basta termos conversas interessantes. Para nós sermos reconhecidos pelo próprio Criador como seus filhos, e aqui não é seus filhos porque Deus nos negou como filhos, mas seus filhos no sentido de nós vivermos como filhos de Deus. Porque nós não vivemos ainda como filhos de Deus. Na maioria dos casos, nós
vivemos como sendo indiferentes a Deus, como se Ele não existisse. Noutros casos, vivemos como adversários de Deus, opondo-nos, revoltando-nos, rebelando-nos com aquilo que Deus nos oferece. E raramente, noutros casos, nós nos sentimos criados, assalariados de Deus, numa relação de comércio, cumprindo determinadas obrigações com a finalidade de obter recompensas, e raramente nós nos sentimos filhos do Criador. Filhos que se alegram de cumprir a sua vontade por amor. Filhos que se sentem usufrutuários de toda a abundância do universo e que por isso não têm pressa para consumir nada, porque sabem que tudo o que existe permanecerá e que nós teremos sempre aquilo de que necessitamos. Então, raros se sentem e vivem como filhos de Deus. Então, para nós vivermos como filhos de Deus e sermos reconhecidos como filhos de Deus pelo próprio Pai, neste sentido que acabamos de dizer, não basta as nossas aparências. Não basta professarmos um credo. Não basta cumprir rituais. É necessário nós vivermos, sentirmos de uma determinada maneira. Então, nós já não estamos no tempo, nós, espíritas, em que procuramos viver uma religião exterior. Como diz Emmanuel no prefácio do livro Nosso Lar, nós precisamos de espiritualismo, precisamos de espiritismo, mas muito mais de espiritualidade. Espiritualismo e espiritismo são doutrinas, são movimentos exteriores que vêm de fora para dentro. Espiritualidade é uma experiência interior, individual, de relação com o Criador. Não tem rótulo. Não há espiritualidade espírita e espiritualidade judaica e espiritualidade católica. Isso não existe. Espiritualidade é um processo individual que cada um de nós tem que construir com as ferramentas que tem à sua disposição, no nosso caso, a doutrina espírita, para podermos então estabelecer essa relação com o Criador. Então Jesus alerta-nos para isso. Não é por dizerem Senhor, Senhor, que entrareis no reino dos céus. Para entrarmos no reino dos céus, nós temos que cumprir a vontade de Deus, que se encontra ilustrada, demonstrada pelo exemplo que Jesus nos deixou. Então, Jesus é o Filho de Deus. Por quê? Porque ele é aquele que já vive, que já se sente como filho, que tem uma relação de filho com Deus. Não se sente criado, não se sente assalariado. Ele vive como filho de Deus. E, portanto, encontramo-lo em perfeita comunhão com o Pai, dizendo que o seu alimento é cumprir a vontade do Pai. A sua alegria está em cumprir a vontade de Deus. A sua alegria está em
ser expressão, médium do pensamento de Deus. Mesmo que isso implique carregar uma cruz e ser crucificado nela. Então estamos a falar de uma experiência interior, que é independente das circunstâncias exteriores. Não tem a ver com aquilo que nos acontece de fora para dentro. Tem a ver com a forma como nós sentimos e interpretamos e nos colocamos perante as circunstâncias que nos rodeiam. Então, nesse exemplo de Jesus, nós encontramos a síntese daquilo que nós temos que fazer na nossa vida para construirmos esse reino dentro de nós. E a doutrina espírita sintetiza esse requisito chamando-lhe caridade. Sob a bandeira, fora da caridade, não há salvação. Para nós vivermos em comunhão com Deus e construirmos o seu reino dentro de nós, precisamos desenvolver e praticar caridade. O que é caridade? Caridade é o amor em ação. De que maneira? De todas as maneiras que nós conhecemos, de todas as que nós não conhecemos, de todas as que foram inventadas, de todas as que estão por inventar, de todas as maneiras que estão ao nosso alcance, sempre que nos encontramos em relação com alguém. Então, desde a caridade de empreender uma ação social, uma obra social de auxílio aos desfavorecidos, à caridade de uma palavra amiga, de perdoar uma ofensa, de exercitar indulgência para com a imperfeição dos outros, ou seja, não criticar, não enaltecer os defeitos dos outros, não nos comprazermos com a crítica, com a maldicência, pelo contrário, procurando desvalorizar, atenuar a evidência dessas mesmas imperfeições, a caridade da boa educação, a caridade da cortesia, a caridade de escutar o outro. Enfim, os exemplos são infinitos. Mas para nós construirmos esse reino, temos que desenvolver caridade. E para desenvolvermos caridade, nós precisamos fazer um movimento, que é o movimento de vivermos como se nós fôssemos a criatura mais importante da face da Terra. Como se os nossos interesses fossem mais importantes do que os interesses daquele que está ao nosso lado. Como se o nosso tempo fosse mais importante do que o tempo do outro. Como se a nossa dor fosse mais importante ou maior do que a dor do outro. Como se a nossa felicidade importasse mais do que a felicidade do outro. Então é aprendermos a viver como quem sabe que o outro importa tanto quanto nós. E que todo o bem que nós pudermos fazer-lhe e todo o bem que nós desejarmos para nós próprios, nós devemos desejar e dentro das nossas possibilidades fazer também ao outro. Por isso, o Evangelho estabelece como regra de ouro: faz aos outros o que gostarias que te fizessem. Ama o próximo como a ti mesmo. Tudo aquilo que nós acreditamos que é bom para nós, também é bom para o outro. Então, se nós o desejamos para nós,
devemos desejá-lo para o outro. E a recíproca também é verdadeira em relação àquilo que nós consideramos que é nocivo para nós. Então, podemos, com base nisto, fazer uma reflexão sobre como é que nós vivemos o dia a dia. Quantas vezes é que nós incluímos o outro nas nossas decisões? Não estamos a falar das grandes decisões de vida. Não estamos a falar das decisões que implicam uma grande deliberação, planeamento, avaliação de opções, consulta de A, B e C. Apenas. Estamos a falar daquelas decisões que são tão simples que passam despercebidas. Estamos a falar das pequenas ações, dos detalhes. Porque ninguém tropeça numa montanha. Nós só tropeçamos em pedrinhas que não vemos. Pequenas reentrâncias no solo, um degrau pequenino que passou despercebido, um pequeno buraco, é aí que nós tropeçamos. Então nós pecamos mais facilmente nas pequeninas coisas, aquelas em que nós somos tomados pelos nossos automatismos, porque justamente por as considerarmos pequenas, não estamos tão vigilantes. E, portanto, atuamos em piloto automático. Piloto automático. Então, temos o exemplo da pessoa que vai no trânsito. E que no trânsito, como está com muita pressa, de repente esquece-se que acredita em Deus, que é filho de Deus, que o outro que está no carro à sua frente é seu irmão e que merece o seu respeito e cuja pressa e cujo tempo importa tanto quanto o nosso. E acabamos por nos comportar como aquele sacerdote que passa na estrada, encontra o homem que foi agredido, assaltado pelos ladrões, na parábola do bom samaritano, mas como está com muita pressa, prossegue viagem. E nós também, como andamos sempre com muita pressa, e achamos que tudo o que existe no intervalo das grandes tarefas não importa, nesses momentos acabamos por nos comportar de forma igual àqueles que não têm religião. Não têm uma formação moral ou ética mais aprofundada. Então, para que é que serve, afinal, o tal espiritualismo ou o tal espiritismo que nós aprendemos, se na prática nós acabamos por ser iguais a tantos outros? Então deve ecoar nas nossas consciências aquela pergunta de Jesus: e vós, que fazeis de especial? Porque é fácil nós chegarmos aqui, pensarmos, tenho uma grande decisão para tomar. Vou avaliar quem são as pessoas que vão ser afetadas, que consequências é que pode ter, vou consultar, vou ponderar. E se nós ponderarmos e refletirmos o suficiente e discutirmos o suficiente, com honestidade e com vontade de acertar, provavelmente nós vamos acertar. Provavelmente nós não vamos fazer uma grande asneira. Se tivermos humildade para escutar, receber diferentes perspectivas. Agora, quando nós estamos no piloto automático, estamos naquela pressa para fazer alguma coisa que temos que fazer.
E depois vem alguém que pede a nossa ajuda ou que nos interrompe porque precisa de alguma coisa. E nós, naquela pressa e indignados porque já é a terceira vez que a pessoa faz aquele pedido, aquela pessoa já devia saber fazer aquilo, já devia saber resolver aquilo, porque é que ela continua a incomodar-nos por causa daquele problema, acabamos por dar uma resposta rude, desagradável. Depois vamos irritados para alguma reunião, para algum encontro e com menos tolerância para com determinadas posturas e acabamos por descarregar a nossa impaciência, a nossa intolerância naquela pessoa, que não tem nada a ver com o porquê do nosso estado de alma. E é nestas pequenas coisas que nós vamos semeando perturbação à nossa volta. Vamos semeando inimizade e vamos perdendo oportunidades de criar laços mais amorosos, mais fraternos. Vivemos centrados em nós próprios e esquecemos de cuidar daqueles que também fazem parte da nossa vida. De cuidar também dos interesses do outro. Então nós somos convidados pelo Espiritismo e pela doutrina espírita a fazer estas reflexões que nos levam àquela ideia que não nos cansamos de trazer, que é a necessidade de nos conhecermos. De fazermos este trabalho de autoanálise. Ganharmos consciência do que é que nós estamos a fazer. Quais são as forças que atuam dentro de nós e que nos levam a agir daquela maneira? Até que ponto é que a nossa conduta é coerente com os princípios que nós vimos aprendendo? Até que ponto é que, se nós hoje desencarnássemos e chegássemos ao mundo espiritual e olhássemos para a nossa existência, é que nos orgulharíamos da forma como vivemos? Será que nós fizemos justiça a todas estas orientações, a estas bênçãos, a este privilégio que nós recebemos dos ensinamentos da doutrina espírita e do Evangelho? Será que nós poderíamos ter feito melhores com a nossa existência? Será que nós poderíamos ter nos relacionado de forma diferente uns com os outros? Será que nós fizemos tanto bem quanto poderíamos ter feito? Será que ficou alguém com quem nós deveríamos ter nos reconciliado e não reconciliámos? Será que houve alguém a quem nós gostaríamos de ter manifestado o nosso amor, o nosso carinho e a nossa gratidão e não o fizemos? Por estarmos sempre mais preocupados com interesses pessoais urgentes? Então, são convites para nós fazermos este trabalho interior. Porque só fazendo este trabalho interior é que nós vamos a pouco e pouco aproximando-nos de Deus. Vamos a pouco e pouco vivendo em progressiva, passo o pleonasmo, harmonia com a sua vontade, com o seu pensamento e com o seu amor. E este é um exercício que cabe a cada um de nós. Nós recebemos a doutrina espírita, recebemos os livros, recebemos as palestras, recebemos a casa espírita, recebemos o passe.
E a pergunta que se faz é: o que é que nós fazemos de especial com tudo isto? O que é que nós fazemos de especial com tudo isto? E não é apenas na relação uns com os outros, na nossa própria relação com os nossos desafios, com os compromissos que nos pertencem, com a dor que de vez em quando nos visita. Como é que nós lidamos com tudo isso? Será que nós sofremos e vivenciamos os obstáculos, as adversidades com ou sem espiritualidade? Será que nós conseguimos, no momento da dor, ter em conta que somos espíritos imortais? E conseguimos com isso acerenar o nosso coração? Não, obviamente, eliminar a dor, mas viver essa dor com esperança. Sem permitirmos que essa dor nos domine e se torne maior do que nós. E nos impeça de continuar a viver. E nos impeça de continuar a entregar à vida aquilo que nós nascemos para entregar. Infelizmente, muitos de nós, espíritas, continuamos a sofrer como se fôssemos materialistas ateus. Continuamos a sofrer exatamente da mesma maneira. Visita-nos a vitimização, visita-nos a revolta, visita-nos a indignação, visita-nos o desespero. Caímos na depressão, perdemos a vontade de viver, não somos capazes de encontrar alegria e propósito nos nossos dias. Apenas porque houve alguma adversidade que entrou na nossa vida. E não estamos de forma nenhuma a menosprezar a dor de ninguém. Estamos apenas a constatar que a doutrina espírita é o Consolador prometido. E que a crença, a certeza na vida futura, na nossa imortalidade, muda o peso de uma dor que vai durar apenas alguns anos. E em muitos casos nem isso. Muda. Porque uma coisa são 1, 2, 10, 20 anos numa existência física. Numa existência física. Outra coisa são 1, 2, 10, 20 anos na eternidade. Isso não é nada. Uma coisa é nós acreditarmos que a única oportunidade que nós temos para ser felizes e realizar os nossos sonhos mais profundos é apenas nesta vida. Outra coisa é nós sabermos que temos a eternidade e que aquilo que nós não conseguirmos realizar agora, nós vamos realizar mais tarde. Aquilo que nós não tivermos poderes para fazer acontecer agora, nós vamos ter poder para fazer acontecer mais tarde, quando nós estivermos espiritualmente prontos para isso. Aquilo que nós não pudermos usufruir agora, por exemplo, a companhia de pessoas que nos compreendam, que tenham determinadas características que nós valorizamos, determinadas virtudes. As pessoas que hoje fazem parte da nossa vida, um dia vão ter essas qualidades. Porque estamos todos a evoluir. Então, os filhos, os pais, o marido, a mulher, que hoje podem ter defeitos que
nos doem, nos custam, podemos estar tranquilos. Eles vão evoluir, tal como nós. Um dia vão ser os anjos que nós sempre quisemos que eles fossem. Assim como nós vamos ser os anjos que eles lamentam nós não sermos. Então, quando nós colocamos a nossa vida presente em perspectiva, tudo ganha uma outra dimensão. Tudo ganha uma outra dimensão. Então, espiritualidade é nós sermos capazes de olhar para a vida com esta perspectiva. Na prática, no momento. E conseguirmos encontrar paz nesta certeza. Termos aquela calma de que, ok, não é para já, mas a vida continua. Vou continuar a fazer aquilo que está nas minhas mãos fazer. Quando olhamos para a natureza, encontramos uma capacidade de renovação permanente. Se passa uma tempestade e destrói um ninho de um pássaro, podemos ter a certeza, assim que a tempestade passar, ele vai construir outro ninho. Porque essa é a sua natureza. Se alguém cortar uma árvore e deixar a raiz, aquela raiz vai continuar a brotar. Se tirarmos pedras para um rio, o rio vai contornar essas pedras e vai encontrar forma de seguir o seu curso. Não há obstáculo que o pare. Porque ele conhece o seu propósito. Ele confia no seu destino. E nós estamos a caminho de aprender também qual é o nosso propósito e a confiar no nosso destino. Para que quando a dor nos visitar, quando os adversários complicarem, dificultarem a nossa vida, nós não cairmos na postura de que não há mais nada a fazer. Desisto. E sabermos ser como o rio que eu vou encontrar uma forma de contornar isto e continuar a minha vida. Com os recursos que eu tenho. Termos esta capacidade de nos renovarmos incessantemente. E de onde é que nos vem essa capacidade? Do facto de nós sermos filhos do Criador. Filhos de Deus, a nossa capacidade de criação ou de co-criação é ilimitada. É claro que nós não temos o poder de criar agora tudo o que nós quisermos. Mas nós temos o poder de criar algo sempre. Todos nós temos o poder de criar a nossa vida. Raros são os casos em que o ser humano perde a capacidade de ser criador ou co-criador da sua existência. Quando a pessoa perde o discernimento, quando a pessoa perde as suas faculdades mentais, perde a sua consciência, aí é claro, não há como. Mas enquanto nós tivermos consciência daquilo que fazemos, nós temos a capacidade de escolher como é que nós queremos viver. Sendo que aqui, mais uma vez, a referência não é o que é que nós queremos parecer. O que é que nós queremos aparentar? Quais são os rituais, as regras, os critérios, a checklist que nós temos que preencher para dizermos agora eu sou um espírito adiantado que vive em comunhão com Deus. Isso não existe. Estamos à procura de um percurso interior. Não há ninguém que nos possa dizer como é que esse percurso vai ser, porque cada um de nós tem o seu percurso.
é uma experiência intransmissível. Não é possível nós entendermos o que é que Jesus sentiu na cruz. Isso foi a sua experiência. Aquilo que nós podemos é cuidar da nossa experiência enquanto nós carregamos a nossa cruz. E procurarmos aí encontrar a força e o amor do Criador que se manifesta dentro de nós. Aí não precisaremos de dizer Senhor, Senhor. Nós estaremos a construir o reino de Deus dentro de nós. E a única coisa que temos que fazer é continuar. Prosseguir. Seja através de que obstáculos for. Prosseguir. Um passo após o outro, com sangue, suor e lágrimas, se for necessário, como diz Emmanuel, com os joelhos desconjuntados, mas prosseguir sempre adiante. E aí nós poderemos dizer que já temos alguma espiritualidade dentro de nós. Porque esse vai ser o momento e vai ser a experiência do espírito que supera a matéria. Já não é a matéria que conduz, é ele que se conduz através da matéria. Venham as adversidades, venham os constrangimentos, ele continua a manifestar a sua espiritualidade, o seu amor, a sua fé, a sua capacidade de criar e de semear e de perseguir o bem sempre. Então, que Jesus continue a inspirar-nos com o seu exemplo, a ser para nós o modelo a seguir, para que um dia possamos dizer, como ele, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Muita paz.